fazia, amém, o errado. Porque confiamos no Deus que tem poder, amém. Então Elias, ele desafia aqueles 450 profetas. Ele disse: toma 2 novilhos. Vocês escolhem um para vocês e eu escolho um para mim. Aleluia. E ele sobe para o monte. E o desafio de Elias, aqueles profetas, é que ao eles prepararem o altar, aquele que orasse ao Deus, e se o Deus respondesse com fogo dos céus, esse seria Deus. Amém? Então eles trazem os novilhos, eles preparam o holocausto, o sacrifício. Amém? Ele dá a oportunidade para os 400 profetas. O tema da mensagem de hoje é sair da caverna. Amém? Então Elias, ele faz o desafio àqueles 400 profetas. Eles preparam o holocausto e eles vão clamar ao Deus Baal. E eles começam a clamar. Eles começam: ó Baal, derrama fogo dos céus, consome esse holocausto. E eles começaram a clamar por várias horas. E Elias, afastado, sentado, observava o clamor daqueles 400 profetas. E eles começaram a se desesperar. A Bíblia fala que eles começaram a se cortar. Eles começaram a fazer os seus rituais. E eles começaram a se desesperar. E nada de resposta. E Elias se levanta e começa a zombar. Talvez porque ele é um Deus e ele está ocupado demais. Ou talvez ele esteja viajando. Ou talvez ele esteja ocupado conversando com alguém. Então Elias começa a zombar. E chega às 3 horas da tarde. E não acontece nada. Eles começam a se desesperar e chega ao ponto deles não continuar. Aí chega a vez de Elias, agora de preparar o holocausto ao Senhor. Aleluia. Mas interessante que chega um ponto
anjo para te sustentar. Quantas vezes no teu momento mais difícil, Deus, Ele tem te alimentado. Naquele momento no teu quarto, que a dor parece não passar, mas quando tu dobra os joelhos, parece que tu está vendo Deus face a face. Desafasta debaixo da mão poderosa de Deus. Sofre. Elias estava sofrendo por ter saído do auxílio de Deus. Mas Deus, como é misericordioso, o seu amor não tem limites. Ele envia aquele anjo. Glória a Deus, aleluia. Aquele anjo chega, Elias está dormindo, cansado, encontrou uma árvore para que ela viesse a saciar aquela quintura, aquele sol escaldante. Quando o ser humano está longe dos caminhos de Deus, procura prazeres do mundo para aliviar a sua alma. Quando o homem está afastado, ele busca auxílio no pecado. Elias correu para o deserto. Diz: amor, eu vou ter aqui eu vou escapar. Aqui eu vou sobreviver. Mas se não fosse Deus que tivesse alimentado, provavelmente Elias não tinha suportado aquele deserto. Tem deserto que você tem passado, que você não tem sustentado, porque Deus tem te alimentado. Tem momentos da tua vida prova que você só passou porque Deus te sustentou. Aleluia. Tem provas que eram para te matar, mas você só está vivo porque Deus, Ele tem te abençoado. Ameaça para quê? Para tirar a vida de Elias. Você já mandou um recado. Hoje mesmo eu falei contigo o que tu fez com eles. E tem muitos, quando ouve uma ameaça, se desespera. Sabe o que foi que Jesus disse para a igreja de Esmina? Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Mesmo se vier ameaça de morte, mas confia no Deus que te chamou. Mesmo se a luta está forte, mas confia que Ele vai te tirar de lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus estava com Elias, quem era que ia tocar em Elias? O homem orava e o fogo caía do céu. Amém? Mas tem momentos na nossa vida que nós não suportamos, e a nossa fé, ela diminui. Mas Elias vai dar o exemplo que a nossa fé não tem que diminuir, porque senão as consequências vêm. Amém? As consequências vêm. Então Elias está deitado, o anjo toca: levanta, Elias. Quando ele olha para um lado e olha para o outro, tem pão e água. Deus nunca vai deixar o servo passar necessidade. Deus nunca vai deixar um servo passar necessidade.
Que caverna é tudo aquilo que tira o ser humano da presença de Deus. Amém? O pecado é caverna. A desobediência a Deus é caverna. Amém? Aquilo que não tem a presença de Deus é caverna. Deus não estava ali. Deus estava no monte. Mas Elias escolhe entrar ali. Amém? E Elias fica ali, com o seu pensamento ainda na mensagem que ele recebeu de Jezabel. Com medo, ele queria se esconder e não queria voltar de onde ele tinha saído. Mas vem Deus novamente. Agora não é mais um anjo, agora é o próprio Deus. Vem tratar com Elias. Aí ele chega para Elias e diz: Elias, o que faz aqui, Elias? O que é que tu faz aqui, Elias? Com minhas palavras, não é para tu estar aqui, Elias. Escuridão, deserto. Amém? E ele vai relatar ao Senhor: Ah, Deus, os teus profetas morreram. Amém? Só eu fiquei. Eu quis ser zeloso por ti. Amém? Aí a palavra de Deus vai dizer que passou um vento muito forte. Amém? Que abalou aquele lugar. Mas Deus não estava naquele vento. Veio um terremoto muito forte, abalou aquela caverna. Mas Deus também não estava lá. Veio fogo e Deus também não estava lá. Tem muitas pessoas que querem ver o sobrenatural de Deus. Tem muitas pessoas que querem ver o milagre, enquanto Deus está falando no coração. Tem muitas pessoas que querem ver a cura, mas Deus está falando: entrega a tua vida para mim. E elas querem o milagre. E Deus está falando ao coração para salvar a vida dela. A pessoa está passando pelo problema e o Senhor diz: te conserta. Se chega a mim, e ela quer que o problema termine, mas ela não se conserta a Deus. Tem pessoas que a vida dá uma tribulação e ela quer que Deus opere ali. Mas Deus está dizendo: volta ao primeiro amor, volta da onde tu saiu. E ela quer o milagre. E Deus está falando ao coração: volta, eu quero salvar a tua alma. Aleluia. Elias estava assim. Elias queria ver algo sobrenatural, mas Deus não estava lá. Aleluia. Aí vem Deus. A palavra de Deus diz que ele vem com uma voz suave. Amém? Suave. E fala com Elias. Novamente. O que tu faz aqui, Elias? Aí parece que as escamas caem
recebeu a mensagem? A palavra hoje é para você sair. A palavra de Deus hoje sai da caverna. Não é aí que eu quero que você esteja. Não é aí que eu quero que você fique. Não é aí que eu quero que você passe a sua vida. Glória a Deus. Porque aí está correndo risco. Na caverna corre risco. Na caverna corre risco. Risco de morte. Risco de depressão.